Esse é, sem dúvida, o perfume mais animálico da Nishane. E até então, ninguém tinha feito conteúdo em português aqui no YouTube falando sobre esse perfume aqui. A gente vai mudar isso agora. Fala pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou compartilhar minhas primeiras impressões sobre esse perfume aqui, que é o Africa Oliphant. É o perfume mais ousado e mais diferente da marca turca Nishane. Lançado em 2015, esse perfume aqui foi criado pelo George Lee, perfumista que já assinou 20 perfumes para a marca Nishane. Bom, o nome do perfume Africa Oliphant faz referência direta ao elefante africano, e Oliphant é uma palavra medieval que quer dizer elefante, mas também ela é usada para instrumentos de caça feito a partir de marfim, que vem do elefante. Esse perfume aqui é cheio de notas animálicas, então se você não gosta desse tipo de nota, ou se você está começando agora no mundo da perfumaria, você provavelmente vai achar esse perfume aqui muito desafiador. Mas quais são as notas animálicas que assustam tantas pessoas nesse perfume aqui? Vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. Vou começar então falando do castório, que é uma nota animálica que também tem nesse amouage aqui, o Imitation Man. O castório ele tem esse nome porque ele vem de uma glândula do castor, é um cheiro animal, obviamente ele vem do castor, levemente doce, terroso e meio úmido. E na perfumaria ele dá uma sensação de couro sujo. Depois do castório, falar da civeta, que é uma nota que é bem comum também no Oud Infinita do Cita, um perfume que eu falo bastante aqui no meu canal. A nota de civeta, tradicionalmente, ela é extraída da civeta, que é um pequeno mamífero africano. Ela tem um cheiro muito forte, muitas vezes fecal até, mas quando usada com precisão pelo perfumista, ela dá um toque quente e almiscarado para o perfume. E ela geralmente é usada em pequenas doses para dar fixação e sensualidade para o perfume. Já o âmbar cinzento, também chamado de ambergris, ele também está presente nesse perfume aqui, que é o Etruscan Water, da Francesca Bianchi. E o âmbar cinzento é uma secreção da baleia cachalote, especificamente dessa espécie de baleia, e são tipo umas pedras gigantes que formam no intestino desse animal como uma resposta quando ele tenta digerir alguns restos de animais e não consegue. Em alguns casos, o âmbar é expelido pela parte traseira da baleia e fica flutuando no oceano por anos ou décadas. Durante esse tempo todo, essa pedra vai oxidando e vai ganhando esse cheiro característico do ambergris. Um cheiro meio doce, marinho e, obviamente, bastante animálico. Eventualmente, essas pedras flutuando ali no oceano vão chegar ali na praia, aí um sortudo vai achar aquela pedra ali, vai pegar, vender e ficar rico. E é por levar esse tempo todo até chegar a pedra lá no litoral que esse ingrediente é um dos ingredientes mais caros da perfumaria. Ou seja, a coleta do âmbar cinzento natural não agride e não afeta as baleias que geraram aquele ingrediente. Por fim, o Oud, que está presente aqui no Nishane, também está presente no Xerjoff More Than Words, da minha coleção. O Oud natural é uma resina rara de madeira infectada por fungos em algumas árvores específicas de países asiáticos. Dependendo da origem do Oud, o cheiro pode ser medicinal, animálico, esfumaçado ou até mesmo doce. E nesse perfume aqui, no Africa Oliphant, pelo que eu li em avaliações, porque eu não borrifei ele ainda, é um Oud mais sujo, mais animálico. Dificilmente vai agradar muita gente, principalmente quem está começando agora na perfumaria. Bom, então chegou a hora de finalmente borrifar esse perfume aqui, o Africa Oliphant. Para quem não viu aqui no canal, eu fiz um unboxing desse e de outros dois Nishanes que eu comprei recentemente, então eu não borrifei ele ainda desde que ele chegou. Estou só esperando para poder fazer esse vídeo aqui. E como eu não vou borrifar nenhum outro perfume nesse vídeo, só esse aqui, eu vou borrifar ele direto na pele hoje. Então bora lá. Mostrando o frasco aqui rapidinho, ele vem com essa placa dourada, a tampa bem pesada, dourada também, com a marca Nishane aqui em cima. Então, bem pesada, bem maciça a tampa. Chegou a hora de borrifar na mão. Tirar o relógio. Como falei no outro vídeo, deu várias borrifadas sem sair perfume aqui, quer dizer que ele não foi usado ainda. Uau! Bom, depois de falar de tantas notas animálicas desse perfume, o primeiro cheiro aqui pra mim é o cheiro de couro. Aparentemente as notas animálicas vão vir depois. Cheiro de almíscar também. Como eu sei que esse perfume aqui vai evoluir com o tempo, aqui na minha pele, vou parar de gravar agora, vou esperar meia hora e eu já volto daqui a pouco. Bom, eu esperei meia hora, 40 minutos quase.
para poder ver como que o perfume evoluía aqui na pele. Acho que ele ficou mais fácil, ele ficou doce, na verdade. E no começo, eu acho que o almíscar, sim, foi a nota mais forte para mim. E o almíscar desse perfume aqui pareceu muito com o almíscar desse perfume aqui, que é o Original Musk, da Kiehl's. Esse perfume aqui é um perfume bem barato, bem animálico também. O wood desse perfume aqui não achei um wood difícil, não acho que é um wood animálico, como esses dois aqui que eu tenho na minha coleção, que eu tento falo. O Ajmal Mukalat Al-Shams e o Rasasi, esse que tem um nome difícil, vou colocar na tela. Esses dois perfumes aqui tem oud natural e é o oud animálico de esterco, cheiro esterco. O oud do Nishane, bem tranquilo. Eu tinha lido que era um oud animálico, mas não sei se por conta do oud aqui ser muito mais forte eu fiquei com essa referência, mas pra mim o oud aqui é bem tranquilo. Vou borrifar o perfume nessa mão que já tem quase 40 minutos. Vou fazer o seguinte, vou borrifar na outra mão agora para poder ver a diferença do cheiro depois de 40 minutos e logo depois que borrifa. Então, vou borrifar nessa mão aqui. Acho que fica mais fácil comparar. Então vamos lá, 40 minutos. Bem light, bem doce. Agora a borrifada de agora. Nossa senhora! Ele fica muito mais leve, muito mais leve. Assim, se você venceu a primeira meia hora, dali pra frente é tranquilo. Ele começa animálico demais. Muito, muito. Eu acho que essa borrifada foi maior, inclusive, que essa borrifada aqui. Então depois de borrifar na mão aqui esse perfume, eu acho que definitivamente o Africa Olifante não é um perfume versátil, não é um perfume para você ir pro trabalho, ou você sair durante o dia, ou então ir para um lugar fechado, para um cinema, por exemplo. Eu acho que ele é muito forte para esse tipo de situações. Agora, se você for para uma festa, um evento mais chique, tiver mais formal, eu acho que esse perfume aqui combina bastante. Eu achei ele muito bom, mas eu esperava que ele fosse ser bem mais animálico. Muito por conta da minha referência, né, agora. É o Al-Shams e o Dusita, o de Infini, que são muito mais fortes que esse aqui. Se você gosta de perfumes animálicos, diferentes, fora da caixa, como esse perfume aqui, o Africa Olifante, eu recomendaria que você tentasse um decante desse perfume aqui, ou que achasse uma loja que tivesse esse perfume aqui para poder testar, borrifar na pele, porque eu achei ele muito bom. Eu achei esse perfume muito bom, muito melhor que os dois decantes que eu tenho da Nishane, que é o Ani e o Hasivat. Eu acho eles bons, mas nada demais assim. Agora, esse aqui pra mim tá aprovado. Agora, se você gosta de perfumes frescos, aquáticos, limpos, você gosta de bomba doce, eu acho que esse perfume aqui então não seria para você. Apesar de que o nosso gosto por perfumes, ele vai mudando com o tempo. Então pode ser que você não goste disso aqui hoje, mas aqui a alguns meses ou um ano, isso aqui seja uma boa para você. E fica ligado aqui no canal que em breve eu vou fazer um vídeo desses dois perfumes aqui, que é o Unutaman e o Shinanai, que são outros dois perfumes da Nishane que eu comprei junto com o Africa Olifante, que eles são bem animálicos também. Se gostou desse vídeo então, deixa uma curtida aqui embaixo, deixa um comentário falando qual o perfume mais difícil, mais animálico você já testou. Assina o canal caso não tenha assinado ainda. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.